Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou recebendo a jovem Letícia, ela é da nossa igreja ali em Zuzamota, congregacional, na Igreja Evangélica Congregacional, em Zuzamota, Campos dos Goitacazes. Seja muito bem-vinda aos estúdios GraçaCast. Desde já, que Deus possa abençoar a sua vida e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, o convite. Muito bom poder estar aqui, um pouco nervosa, que não tenho o costume de estar em frente às câmeras, mas Deus dá oportunidades, de a gente acrescentar, ter mais conhecimento, conectar com as pessoas. Estamos aqui para abençoar vidas. Amém. É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a plenitude de Cristo, Existe, Letícia, um pensamento aí muito pertinente ao nosso tempo de que todos os caminhos levam a Deus, Eu até penso, Letícia, que todos os caminhos vão levar a Deus de alguma forma, Agora, o único caminho que nos leva a Deus, no sentido da salvação, dentro daquilo que nós entendemos, é Cristo Jesus. Eu quero, antes de passar a palavra para você, Letícia, ler aqui o capítulo 2 de Colossenses, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo, ele, no contexto dessa carta, ele teve muitas dificuldades por causa dos pensadores daquela época, alguns líderes que se levantavam de alguma forma tentando pregar um evangelho diferente, exatamente. E às vezes esses pensadores conseguiam minar muito a cabeça do povo, O judaísmo era muito presente também, a cultura judaica, a filosofia, os grandes pensadores filosóficos também era uma influência muito grande, e nesta carta ele está, de uma certa forma, trazendo a memória daquele povo, do sacrifício vicário de Jesus, e que nós não precisamos fazer nenhum outro sacrifício mais, porque Cristo fez por nós. Minha primeira pergunta, já te apertando. Todos os caminhos levam a Deus, Letícia? Vamos lá. Será que levam a Deus? A gente segue o que a Bíblia diz, E que a Bíblia diz é o quê? O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, já está escrito. A verdade e a vida. Então, assim, pode ser que todos os caminhos levam a Deus, mas o único que leva à salvação, como o Senhor falou, é Jesus. Porque os outros caminhos vão levar o quê? A ira divina, que é o inferno. Então, é um pensamento que a gente não deve ter. Se nós queremos seguir o Deus da Bíblia, o Deus cristão, esse pensamento não deve existir, para o cristão. Que todos os caminhos levam a Deus. No caso, através da salvação, Isso não é uma realidade. Então, é interessante o que você está falando, porque a palavra de Deus ela vai dizer que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse texto vai remeter a um tempo em que todo homem vai prestar conta para Deus. Então, de alguma forma, todos nós teremos um encontro com Deus. O negócio é, de que forma eu quero me encontrar com Deus? Ai, Deus, então é uma coisa muito interessante. Uma coisa assim que às vezes as pessoas me perguntam muito, Letícia, é o seguinte: a gente está sempre falando, as Escrituras Sagradas dizem que nós precisamos de salvação. Salvação, por que salvação? Salvar de quê? O que nós fizemos assim tão grave que precisamos de um Salvador? Às vezes parece ser meio injusto, O poder de um, todo mundo sofre. É uma coisa que eu fico parando pra refletir, tipo assim, não seria mais justo se tivesse sido só Adão? Eu queria falar com Jesus agora, dar um abraço nele, dar um oi, assim. Porque quando é de Adão tem que estar aqui, ter todas as dificuldades desse mundo, Mas são respostas que às vezes a gente não tem, São coisas que a gente só vai saber mesmo quando a gente chegar lá diante de Deus, às vezes nem isso. É verdade. A gente às vezes
o que Deus faz, né, o que Ele planeja, a gente não sabe às vezes nem a metade. Porque o que a gente sabe de Deus está aqui, Ele revelou para nós aqui. Só que Ele vai muito além disso. A gente só não tem essa revelação. Então, é interessante isso aí, porque nós estamos falando do pecado original, né? A Bíblia vai falar que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, né? Então o que acontece? E Romanos também vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá no início, no Éden, havia uma comunhão entre Deus e o homem porque o pecado ainda não existia na vida do homem, né? Então, a partir do momento que o homem desobedece a Deus, esse pecado entra no mundo através do homem. E a partir daí é que está o problema, né? A partir daí, todo segmento, todo mundo que vem após, né? Que é fruto do pecado, passou a ser culpado também, né? E por isso nós precisamos de salvação, né, Letícia? Precisamos de salvação para a nossa alma. A Bíblia vai falar que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem, né? E é interessante isso, porque infelizmente uma criança que hoje já nasce no contexto de pecado. Né? Pode falar. E é interessante que nós vamos nos jovens agora vamos começar um projeto de estudar a Bíblia pelos bastidores, entender o contexto de cada livro. E nós vamos estudar Gênesis, vai ser o primeiro livro, e eu estou preparando a aula junto com uma amiga minha. E assistindo um vídeo sobre a criação sobre Gênesis, né? Foi interessante que o homem pecou querendo se igualar a Deus. Porém, já tinha sido feito a imagem e a semelhança do Senhor. Coisa já era, né, na verdade. Se a gente for olhar para o contexto mesmo, né, de como Deus criou o homem, dando a ele sabedoria, ciência, né, e sem pecado. Olha, só Jesus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que o diabo ele proporciona na vida do homem, né? Porque eu costumo dizer, né? Enganador, né? Enganador. Você vê que ele colocou um sentimento no coração de Eva, né? Um desejo, né? Que logo ela passa para o seu marido e os dois acabam perdendo toda a essência, né? Daquilo que Deus havia colocado neles, porque ser a imagem e semelhança de Deus não é no aspecto físico, né? Mas até em sabedoria, em graça e santidade, né? Porque o pecado ele manchou a imagem de Deus no homem, né? É algo assim muito complicado, talvez para muitas pessoas entenderem, mas quando nós entendemos esse contexto e ver o que Deus ofereceu para nós, apesar de tudo. Você já ouviu falar em Pactus Salitus? Não. Aliança eterna. É uma teologia, é uma parte da teologia, uma teoria, né, entre os teólogos, que fala sobre aliança eterna, que lá na eternidade, né? Eu não sei se eu posso falar lá na eternidade da ideia de passado, né? Porque eu não sei nem como é que funciona isso lá com a Santíssima Trindade. Mas lá na eternidade, antes que o mundo fosse formado, antes que tudo isso acontecesse, já havia um plano de salvação para o homem. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem iria pecar. Verdade. Deus é onisciente, né? Então... Não, Deus não foi pego de surpresa, embora o homem... Desde o momento que ele começou a criação, ele já sabia de tudo que ia acontecer. O homem foi colocado em teste, talvez, mas Deus já sabia o resultado. E aí é onde nós vamos ver o amor de Deus. Ele já tinha um plano reserva. Eu só não sei será que conseguiríamos surpreender a Deus? Será que o homem poderia dizer, não foi isso que ele nos falou, peraí. Verdade, eu não sei dizer, mas eu já parei a pensar como seria a nossa vida atualmente se tivesse sido diferente lá no começo, né? Se o pecado não tivesse existido, como é que a gente estaria hoje? Muito bem. Realmente, com certeza muito bem. Eu fico pensando, será que a gente estaria, sei lá, domesticando um leão? Tendo um tigre de estimação? Pois dentro dessa plenitude de Cristo, né, que nós estamos, que é a ideia de nós abordarmos aqui, Letícia,
Eu vejo muitas pessoas, até hoje mesmo, em algumas denominações, sem querer denegrir a imagem de ninguém, às vezes fazendo alguns sacrifícios, né? Alguma coisa. Eu conheci uma moça uma vez que ela ficou um mês andando descalço, com um saião na rua, para lá e para cá, um propósito que ela fez com Deus e tal. Será que isso seria necessário depois de tudo que Cristo passou por nós naquela cruz? Será que o que Jesus já fez por nós não seria suficiente para a nossa salvação? Porque assim, eu até entendo que há momentos que nós vamos passar por alguma situação adversa, que nós vamos, até às vezes orientado pelo Espírito Santo, se abster de alguma coisa, mas não para salvação, não para nossa salvação, como condição de salvação, mas uma forma de santificação, talvez, para se aproximar mais de Deus. Se aproximar de Deus, né? Alcançar alguma graça, não sei. Às vezes, lá na minha cidade, de vez em quando, passava um ali na 116, com uma cruz nas costas, indo lá para um determinado santuário. E Jesus, ele já pagou o maior preço, né? Ele já pagou o maior preço. Você acha que há alguma necessidade para a nossa salvação de que nós façamos algum sacrifício na carne, algum flagelo? Eu disse aqui agora há pouco, foi do ascetismo, né? O ascetismo era uma prática comum no tempo do apóstolo Paulo, em que as pessoas faziam aquele autoflagelo, né, para tentar se purificar, e a palavra de Deus vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? É necessário fazer grandes sacrifícios. O sacrifício que a gente já faz é sacrificar a própria carne, né? Porque não é fácil todo dia a gente abandonar nosso eu, abandonar nossos desejos, vontades e sonhos para agradar ao Senhor. Então, esse já é um sacrifício que a gente faz que vale muito a pena. Mas essa questão de como se fosse um sacrifício adicional de Cristo, né? Uma ajudinha para Deus, né? Não há necessidade, a não ser que Deus peça, né, de maneira específica, porque eu creio que essas coisas acontecem. Né? Tipo, há coisas que Deus vai pedir especificamente para o Senhor, por exemplo, que não vai pedir para mim. E não serve de regra para outro, isso, né? Que é um propósito específico para a vida do Senhor. Mas pensar que pegar assim, nós temos que fazer isso aqui, carregar a cruz, literalmente, pegar uma cruz de madeira, colocar nas costas e andar, sei lá, 1 quilômetro para alcançar a graça de Cristo. Isso para mim não é bíblico. É verdade. Eu acho que o maior, se quisermos sacrificar, acho que o maior sacrifício é a obediência, né? Exatamente. É a obediência ao Senhor. Não é fácil, né? A obediência não é fácil. Não. O problema é que andar em direção a Deus é andar na própria contramão dos nossos sentimentos. Sim. Você vê que a gente sabe que o adversário, ele é o nosso inimigo, né? Satanás é o nosso inimigo, não é o irmão que está lá com a gente, né? Lidando conosco todos os dias, mas Satanás é o nosso maior inimigo, mas muitas vezes é o nosso inimigo, aliás, mas muitas vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Sim. Porque o nosso desejo, né, a nossa carne puxa para o pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela vai nos puxar para o pecado. E aí vai ser interessante. Por quê? Por que muitas vezes as pessoas se sentem muito tentadas? Porque às vezes ela trabalha muito o seu aspecto visual. Eu digo... Tenta buscar a salvação ou alcançar uma graça com a sua própria força. Entendeu? E aí ela santifica pouco, ora pouco, busca o Senhor pouco, e o lado espiritual vai ficando fragilizado. E aí, se você tem o lado espiritual fraco, o que vai acontecer? Você não terá força para obedecer. Né? Para obedecer. Então, Letícia, é muito interessante que nós pensamos nessa questão da autossuficiência de Cristo, que o apóstolo Paulo ele vai trazer à memória da igreja lá em Colossos, né? Ele trata de alguns assuntos que eu até pontuei aqui,
que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra um pouco, porque senão fica difícil aqui para mim. Deixa eu buscar aqui o contexto. Vamos lá. Algumas coisas que o apóstolo Paulo precisou lidar lá com a igreja de Colosso. Ameaça de falsas doutrinas, né? Havia uma influência de ensinamentos heréticos, filosóficos, que ameaçavam a integridade da fé cristã. Essas crenças errôneas incluíam a adoração de anjos, ascetismo exagerado, quer dizer, eu achei interessante que o autor colocou ascetismo exagerado, é que de alguma forma ele não vê o sacrifício como um mal total. Sim. Agora, sendo que para alcançar a nossa salvação, não, mas uma santificação, se abster de alguma coisa que... alguém, por exemplo, que tem uma fraqueza em alguma coisa, né? E ele vai se abster daquilo, do ambiente, sim, né? Para se purificar, santificar, né? Ou passar por um processo. Sacrifício, né, da própria carne. Sim. Mas não para salvação. Mas ele fala que lá havia um ascetismo exagerado, né? E a negação da suficiência de Cristo como o único meio de salvação. Haviam aqueles que além de querer pregar uma falsa doutrina, né? Aproveitando a ausência do apóstolo Paulo ali para minar a cabeça da igreja, são enviados de Satanás, vamos dizer assim. Eles ainda falavam, tinha culto a anjos, né? E ainda falavam que Jesus não era o único caminho. Você citou aí, se eu não me engano, João 14,6, se eu não me engano, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está bem definido aí, né? E é o próprio Jesus falando, Ele não está dizendo eu sou um caminho, eu sou uma verdade ou uma vida. Está usando um artigo definido, tá lá, ou. É verdade. Outra coisa que ele enfrentava lá é a exaltação de Cristo. Paulo enfatiza a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Não há... Quando eu digo a questão de sacrifícios para a salvação, penso eu, não sei se você tiver um pensamento diferente, pode falar. Se eu conseguisse fazer alguma coisa em prol da minha salvação, por que Cristo morreu? Verdade. Não faria sentido. Faz sentido. Não faz sentido. Se eu posso fazer algo para minha salvação, para que eu esteja salvo, para que ele já morreu? Para que ele tenha que passar por tudo aquilo? Exatamente. Então, veja bem, tem pessoas achando que a religiosidade delas, né, vão garantir para elas uma coisinha, um pedacinho lá no céu. Um terreno maior, quem sabe? E, na verdade, não é assim, né? Jesus Cristo, ele não tinha pecado. Eu passei a gente costuma dizer que Jesus é o nosso advogado. A palavra de Deus apresenta isso lá na primeira carta de João, né? Ele vai dizendo: filhinho, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar temos um advogado, né, junto ao Pai e tal. Eu participei de uma audiência e o meu número era, eu acho que era o 20º da fila, era eu. E era uma causa trabalhística, né? E quando eu entrei, quando chegou a minha vez que meu nome foi chamado, foi confirmado realmente se tratava da minha pessoa, e o juiz já falou: não, já sei do caso dele, é isso, e ele foi falando tudo assim, ele conhecia a minha causa, o porquê eu estava ali. E eu achei interessante essa questão do Jesus, do Deus que despiu-se da sua glória, né? O próprio João vai falando isso ali no primeiro capítulo. E ele vem aqui, ele passa fome, passa frio, né? É perseguido, é caluniado, chora, né? Passou por tudo aquilo. Ventilador de perder um amigo próximo, né? Pois é, nosso Deus, exatamente, né? Tem um texto até que alguns falam que ele chorou pela incredulidade, mas ele chorou. Sim. Né?
No capítulo 9, por exemplo, de Mateus, versículo 36, Jesus olhou para aquele povo, sentiu compaixão deles. Então, quando eu passei por essa audiência, eu falei, gente, por isso que Jesus passou por tudo isso. Olha só, não tem pecado, e quando ele for te defender e defender a mim, ele está defendendo o que ele conhece. Sim, sabe exatamente o que está falando. Conhecimento de causa. Eu não teria condições de morrer por mim, quanto mais pela humanidade. Pois é. E uma humanidade ingrata, né? Pois é. E você, eu não sei se você concorda comigo, Letícia, esse pensamento de que o sacrifício de Cristo, que Jesus não é o único caminho, isso é muito real nos nossos dias hoje. Escolas, faculdades, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar Já cursou faculdade, né? Não, aí, começando agora. Está começando agora. Mas ainda assim, EAD. EAD, né? Mas eu participei de algumas universidades e eu vi coisas, eu fiquei assim assustado. A gente fica assustado porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, é por ela que nós vamos guiar a nossa vida. E quando a gente vai confrontar essas situações todas que acontecem hoje na nossa política, em tudo isso, a gente vai ver que o que o apóstolo Paulo estava passando naquele tempo, é tão real quanto hoje. Você vê quantos anos tem isso, quantos milhares de anos tem isso, eu não sei. Muita coisa, muitos anos. Parece que as coisas não mudam, né? Mas a palavra do Senhor permanece a mesma, Letícia? Com certeza. A história tende a se repetir, né? Sim. Quando a gente para analisar, ela tende a se repetir. Mas aí quando a gente vê a palavra do Senhor, tava tudo escrito, né? Deus já deixou tudo escrito preparado. Eu lembro que, eu acho que foi lá na igreja mesmo que falaram que às vezes parece que a palavra do Senhor é tipo um jornal, parece um jornal. Toda vez que você abre, é como se fosse o jornal de hoje. Sim. Porque o que você lê aqui aconteceu anos atrás, mas você lê nos dias de hoje também. Você consegue se ver, né? Lá no seminário a gente aprendeu que a Bíblia é o livro que expurga as mãos. É como se a gente olhasse num espelho e quando nós estamos lendo, a gente consegue ver a nossa sujeira. É engraçado que a gente vai ler o Velho Testamento, a gente vê Israel errando, e a gente fica indignado, cheio de raiva. Porque Deus já falou isso, era pra fazer dessa forma, aí de novo a gente para, analisa, eu sou assim. Deus fala, aí dá um tempinho, vou lá e repito mesmo. É interessante como as coisas acontecem. Você é uma jovem ainda. Embora eu já passei por aí, eu não estou muito velho também não, né? Eu vou fazer 49 anos. Mas você lida com muitos jovens também, né? Até pela sua idade e tal. Acredito que tenha muitos amigos dentro da igreja e fora da igreja também. Existe algum conflito de ideias, assim, que, sei lá, que de repente te chamou a atenção, que te preocupa? Lá na igreja, né, que amigos, a gente tem um pensamento muito próximo, né? E geralmente no meu círculo de amigos eu sou bem seleta, né? Com as pessoas com quem eu me aproximo, com as pessoas que eu vou me abrir, né? E geralmente quando eu me aproximo de uma pessoa que tem um pensamento muito distinto, muito diferente, eu tento ser bastante cuidadosa, né? Pra, primeiro, não ferir a palavra de Deus. Sim. Né? Porque quando a gente se aproxima de outra pessoa, quando a gente se aproxima de uma pessoa, a gente tende a pegar características das pessoas, né? Quando a gente convive muito com alguém, a gente tem tipo trejeitos, maneira de falar. Então eu sou cuidadosa quando eu me aproximo de alguém que não crê na Bíblia, né? Ou que não é crente, ou tem alguma outra religião. Tenho que ter esse cuidado para não pegar pensamentos, né, que vão ferir a palavra de Deus, pensamentos ou atitudes. Mas no geral, geralmente não tem muita dificuldade, né? Eu consigo separar bem. Né? Pela seleção que você faz das pessoas com quem você convive. Né? Isso, com quem eu vou me envolver de forma íntima, né? Os amigos próximos, né? As companhias mais próximas. Porque se deixar, né? Eu já tive experiências no passado de me aproximar, na época eu também não era muito crente, né? Misericórdia. Não estava firme na fé, de fato. Ia na igreja porque meus pais iam e me levavam, né? Eu meio que me tinha a obrigação de ir.
Mas, então naquela época eu acabava tendo muitas influências que não me aproximavam de Deus, que me afastavam do Senhor. Então hoje eu tenho uma seletividade muito maior, tenho um cuidado muito maior, porque eu penso que, assim, eu não posso deixar as relações que eu tenho aqui na Terra atrapalhar o melhor relacionamento que eu tenho, que é com Deus. Então, eu tento sempre ter esse cuidado, né? Se é uma pessoa que, mesmo tendo um pensamento próximo ao meu, semelhante ao meu, eu sempre vou ter esse cuidado. É interessante que, olha só, a vida de quem serve a Deus é um pouquinho complicada, porque Deus te tira do contexto mundano, mas te deixa no mundo. Para que você sirva de testemunho para outros, né? Saber conduzir essas questões, fazer as escolhas, né? Todas essas questões que o apóstolo Paulo, você falou aqui de pensamentos, né? Muitos desses pensamentos que hoje permeiam a juventude, e nós estamos vendo instaurar no Brasil, não quero entrar na área política, mas a questão de educação, o comunismo está chegando aí. Sim. E Deus está sendo colocado de lado na cabeça de uma juventude. Sim. E essa juventude hoje ela está entrando e confrontando mesmo, né? E essas coisas, isso o apóstolo Paulo já vivia lá. E aí, quando ele escreve essa carta aqui aos Colossenses, ele está trazendo a memória para aquele povo. Olha, não saia da doutrina, daquilo que vocês aprenderam, né? Da suficiência de Cristo como nosso Salvador, porque não há outro meio, né? Não há outro meio pelo qual sejamos salvos. E essas mensagens, elas são tão verdadeiras nos dias de hoje, que nós precisamos, igual você disse, você filtra as pessoas com quem você está, não por uma questão de fazer acepção, sim, mas, por exemplo, um jovem, uma igreja que não se prepara espiritualmente na palavra, na verdade, palavra, jejum e oração são coisas que devem fazer parte do cotidiano do crente, né? Essas coisas vão nos fortalecendo, essas práticas vão nos fortalecendo. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação também com a igreja de Colossos. Por quê? Porque o momento que você começa a aceitar tudo que vem lá de fora para a sua vida, você passa a ser vulnerável. Sim. Então, uma pessoa que serve a Deus, mas que não tem vida na palavra, eu sei que nós somos falhos. Nós somos falhos, Letícia. Não existe aquele que possa bater no peito e dizer eu sou perfeito. Nós estamos fadados ao fracasso, né? Agora, no momento que nós temos uma vida com Deus, que nós deixamos a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos nos arrepender dos nossos pecados. Conseguimos enxergar, né, a falha que há em nós. Conseguimos tomar uma decisão, por exemplo, de acerto para a nossa vida, né, mediante a palavra. Agora, uma pessoa que não vive, não pauta a sua vida na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, a mente dela vai permear, vai andar lá e cá. Sim. Entendeu? Duvidando muitas vezes o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Os falsos ensinadores estavam se levantando e aqueles que receberam a palavra, que receberam Jesus, começaram a duvidar. E quanto crente hoje em Jesus estão duvidando de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Isso é muito perigoso, muito sério. Porque se a gente não se atentar, a gente acha que não. Acha que vai na igreja, vai na palavra, vai ser o suficiente. Não mas é. Quando a gente chega lá em cima e fala, mas Senhor, apartai-vos de mim, pois não os conheço. Pois é. E uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não quer religiosos. Porque qual que é o problema do religioso? Aparência. Aparência e assim, tudo que ele faz, ele acaba tomando para si como se ele fosse autossuficiente. Porque eu sou dizimista, porque eu sou o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, porque se não fosse eu aqui nesse ministério, nesse departamento, a coisa não ia acontecer. Meu Deus, Jesus não é só suficiente para a nossa salvação, mas é Ele quem nos sustenta
para lidar com todas as adversidades que a vida propõe e até com o nosso ministério. Né? E então, a palavra vai trazer o quê? Maturidade para a vida cristã. O que hoje está faltando muito na vida de muitas pessoas. Não estou aqui julgando. Como eu disse aqui agora há pouco, nós estamos fadados ao fracasso mesmo. A gente erra, tá certo? Agora, o problema é você errar e não conseguir admitir o erro e morrer nesse erro. E o senhor estava falando isso aí, de tipo, porque se não for eu, não acontece. Isso já aconteceu comigo. Eu, como ministra de louvor, né, teve uma época, alguns anos atrás, acho que foi antes de 2018, teve uma época em que eu já cheguei a pensar, olha lá como fulano ministro, não acontece nada na igreja, mas quando eu ministro, isso e aquilo acontece. E hoje é um cuidado que eu tenho muito grande, na hora de estar exposta ali no altar de alguma forma, ou realizando alguma tarefa para o Senhor. Porque eu sei que eu vou ter essa tendência a me achar superior de alguma forma. Então eu sempre faço aquela oração, Deus, em nome de Jesus, me deixa atenta. Se eu começar a pensar dessa forma de novo, que teu Espírito Santo venha me alertar. Que eu não venha querer pegar a glória que pertence ao Senhor para mim. Porque às vezes a gente acha que não, mas quando a gente já percebe, o que aconteceu, já está lá no fundo. E para voltar é difícil, né? Para a gente querer tirar esse desejo de se achar o melhor, de se achar o grande, de achar aquele que, Deus me usa mais, eu sou o preferido de Deus. É difícil quebrar esse ego, a soberba, né? Então é uma coisa que eu presto muita atenção em mim e eu falo para outras pessoas também, porque eu não quero que passem por isso também. E a melhor maneira de evitar isso é justamente tendo esse relacionamento próximo com o Senhor, com o Espírito Santo, porque Ele mesmo vai te alertar quando estiver para acontecer. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que você o busca, né, essa intimidade com Deus, não para ser superior a ninguém, porque superior, nós somos servos. Sim. A própria Bíblia diz, né, para nós vermos os outros superiores a nós. Pois é. Então, o próprio Espírito Santo de Deus vai te convencendo, vai te quebrantando. Igual você falou, teve um momento da sua vida que você achou, pai, eu sou a última bolacha do pacote. Mas chegou um momento que você falou, peraí, não é bem assim não. Não é bem... E quantas pessoas estão assim, né, achando, não, só funciona porque eu tô aqui. Oh, meu Deus. É aquele negócio, todos nós, querendo ou não, somos substituíveis. Se a gente sair, a obra não vai parar, Deus vai enviar outra pessoa. Porque eu faço melhor. Deus coloca uma pessoa que não faz tão bem quanto você naquele momento, mas que no futuro fará. Pois porque é Ele que vai capacitar. Eu tenho aprendido, assim, esses longos anos que nós estamos servindo ao Senhor, igual eu vim agora no começo falando com você, do que Deus já fez em nossa vida, né, em alguns lugares, mas foi Deus quem fez. A única coisa que eu entendo, por que às vezes há uma diferença de um ser mais abençoado do que o outro? Porque às vezes esse outro, ele não tem todas as qualificações humanas que o indivíduo lá tem, mas ele é alguém aberto a aprender, alguém aberto a obedecer a Deus, a reconhecer, né? Essa semana foi interessante que nós falamos sobre, lá no estudo da igreja, nós falamos sobre 1 Samuel capítulo 16, quando Deus chama o profeta Samuel e manda ungir o rei Davi. Você vê que tem gente que usa isso, né, às vezes, esse texto para dizer que Deus é o menor que Deus quer usar, mas não é bem assim. Eu penso que Deus quer usar os qualificados também. Sim. O problema é que nós temos que ser qualificados, mas precisamos estar vazios de nós. Isso não é fácil. E aí, eu usei justamente esse texto, nós falamos lá. Olha só, passaram-se todos os irmãos de Davi, né? E no final das contas ninguém lembrou do Davi. Aí veio o Samuel, nenhum desses, não tem mais ninguém. É ele que teve que... Não tem mais ninguém, não tem mais nenhum filho. Não tem tem o Davi, mas o Davi... Não é porque... Aí você vai ver, não é porque ele era o menor, mas ele era alguém que era sincero com Deus. Sim.
né? Você sabe que Davi cometeu muitas falhas, né? Errou muito na vida, mas ele era alguém de coração aquebrantado, que quando ele entendia, né, a fraqueza humana, né? Por isso que nós não conseguimos por nós mesmos nos salvar, nós já nascemos no contexto do pecado, né? E Jesus, sem pecado, ele morreu por toda a humanidade. Aí, olha só, o exemplo de Jesus. João vai dizer lá no capítulo 1 que ele despiu-se de sua glória. Eu falava lá na igreja esse dia, qual é o maior ministério? É ser apóstolo? É ser pastor? Pastor de uma grande, mega igreja? É ser servo. Sim. Porque aquele que é Senhor se fez servo. E aí você citou o texto aí, acho que está em Filipenses, não me lembro agora, que nós devemos considerar os outros superior a nós. Depois eu vou colocar o texto ali para a gente aparecer ali. Mas olha só que coisa interessante. Então, nós queremos, de alguma forma, conseguir a nossa salvação com os nossos méritos, mas nós não temos condições de salvar a nós mesmos. A nossa dívida com Deus, humanamente falando, é impagável. E Ele próprio, né? O próprio Deus deu seu único Filho Jesus. E Ele mesmo paga a nossa dívida. Ele compra a nossa dívida para nos aproximar do Pai. Então, É muito surreal, mas parar pra pensar, né? Deus... Vamos lá. Quantas igrejas não? Quantas estrelas existem no universo? meu Deus. E Ele chama cada uma pelo nome. Pelo nome. Aí Ele se faz homem, como nós, vem, morre, ressuscita. Não, e olha a coisa interessante também, é que Jesus morre pagando a dívida daqueles que já viveram naquela época e daqueles que ainda vão contrair a dívida. Até quando vai ser assim? Enquanto Jesus não vier, todo dia, acho que o caixa lá do céu dá aquele barulhinho, né? De menos alguma coisa. É muito surreal quando a gente para pra pensar o que Deus fez. Que ele é interessante que Jesus também, ele morre não somente por amor a nós, mas também por amor ao Pai. Ele estava em obediência ao Em Pai. obediência ao Pai. Então, essa questão de nós acharmos que nós somos autossuficientes, né, para gerir alguma coisa em nossa vida a nível de salvação, isso não vai nos levar a nada. Vai sim. A nada é verdade. Vai nos levar ao inferno. Muito bem pensado. Deus. Mas, Letícia, João 1,14, né? Vai falar... e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É justamente o que eu falei. O Deus que despiu-se da sua glória, né? E habitou entre nós. E mais tarde ele vai tomar sobre si as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual conselho você daria Meu Deus. para aquele que está indeciso acerca de Cristo? Porque nós somos atacados com muitas filosofias nos nossos dias. Religião hoje, acho que todo dia nasce uma crença diferente. Hoje nós temos igreja para tudo quanto é jeito, né? Até usando a própria Bíblia mesmo como regra e tal, e interpretações adversas. E nós sabemos que se a palavra que aqui está não nos levar para Cristo, nós temos que tomar cuidado. Porque a palavra genuína nos leva a Cristo. Sim. Alguém que tenha dificuldade, às vezes tem vontade de servir a Deus, porque tem gente que sente aquela coisa, aquela chama no coração, mas aí ele olha para a circunstância, ele olha para o outro e fica assim, e agora? O que eu faço? O que eu faço, Letícia? Ai, meu Deus. Vamos lá. Difícil dar conselho pros outros. Depois eu vou te perguntar. Aliás, você consegue guardar essa pergunta aí? Acho que sim. Antes de você me responder ela, você nasceu num berço evangélico. Sim. Mas quando que você teve um encontro com Cristo? 2018.
Você pode falar um pouquinho sobre isso? Vou contar uma contadazinha. O que aconteceu? Acho que foi em 2014, 2015, eu lembro muito bem. Tava tendo um culto lá na igreja, quem estava pregando era o pastor Pedro. E por alguma razão ele chamou todos os jovens lá na frente. Orou pela gente, eu não sei qual foi a razão, mas ele chamou lá. Acho que foi pra orar pela juventude mesmo, e eu fui. E naquele momento, 2014, 2015, não lembro exatamente o ano, deu um clique. Porque até então, eu ia na igreja, eu dizia acreditar em Deus, não somente com meus pais era assim, mas porque eu pensava assim, se eu não fizer isso, eu vou pro inferno. Eu tinha esse pensamento, não era por amor a Deus, era por medo de ir ao inferno. Isso é um problema. Aí foi aí que começou a minha caminhada. Só que eu era muito instável. Um dia eu tava super bem, super crente, no outro dia não tava. Né? Aí foi em 2017, 2015, 2014, 2015 a 2016, eu fiquei nessa inconstância, né? De um pé na igreja e um pé no mundo. Crente Raimundo. Daí em 2017 eu caí no pecado de idolatria. Tinha um artista que eu gostava demais, só que eu comecei a gostar demais a ponto de colocar acima de Deus. Né? Chegou ao ponto que eu não queria ir mais pra igreja, não sentia mais vontade de orar, não queria mais ler a Bíblia. Aí no culto da virada de 2017 para 2018, alguns dias antes, obviamente, né? Que eu tive meio que uma... não sei a palavra, mas eu acordei pra vida. Aí no curso de 2017 para 2018, culto da virada, na oração de virada do ano, eu falei, a partir desse ano vai ser diferente. E é a partir desse momento que eu me considero crente de verdade, né? Porque eu me converti, de fato, que eu entendi o que é ter um relacionamento com Deus, me aproximar de Deus por amor e obediência a Ele, não por medo de passar uma eternidade no inferno. E a partir daí que eu comecei a caminhar com Deus. Hoje eu já entendo que eu tenho altos e baixos, às vezes vai estar assim, um dia eu vou estar muito mal, mas a questão não é de estar mal e por conta disso eu vou bundão. Eu acho que faz parte da natureza humana, nessa instabilidade. Só que há uma diferença entre você estar um pouco mal, estar meio assim, meio michuruca, e você correr pro mundão pra se consolar, né, pra se conformar. Há uma diferença. Porque quando o crente ele tá mal, ele não vai se afastar de Deus, ele vai, pelo contrário, ele vai se aproximar. Sim. Né? Ele vai buscar o Senhor, porque a palavra de Deus diz o quê? Na nossa fraqueza nós somos fortes. Mas nós só vamos ser fortes na fraqueza se nós estivermos com o Senhor. Né? E agora que eu entendi isso, depois que eu entendi isso, que eu comecei a, de fato, a andar com Deus por amor a Ele. Por obediência, né, aos seus mandamentos e à sua palavra. E a partir daí, então, embora eu tenha nascido e crescido num lar cristão, eu só me considero cristã de fato, eu me converti de fato a partir de 2018. Que é onde você passa realmente a entender as coisas, ver com outros olhos, né? Isso, eu entendo de fato quem é Deus e por que eu vou servi-lo. Eu penso que todo filho de crente precisa ter um encontro com Jesus. Sim, com certeza. Com certeza. Imagina só, ai Deus, eu chegando diante de Deus num grande dia. Ah, mas meus pais eram cristãos. Você citou um texto aí, indiretamente, né, que é 2 Coríntios, capítulo... não sei se é capítulo 2, versículo 9, agora eu me perdi aqui. Que fala sobre o meu poder aperfeiçoa na fraqueza, né? Quando estou fraco é que estou forte. Eu não me lembro se é 12, 9. Eu preguei sobre isso ontem, mas é porque tanta coisa passa na cabeça. E aí você vai ver que coisa interessante. É na nossa vulnerabilidade que Deus se manifesta mais. Por isso que há um perigo na religiosidade. Quando Paulo está escrevendo ali a carta aos Colossos, as vãs filosofias, aquilo que estava entrando, tentando jogar na cabeça do povo de alguma forma, né? Ideias erradas, estava colocando mais mérito para o homem também. Isso é um perigo muito grande, porque passamos a não confiar mais em Deus, né? E aí, quando nós estamos cheios de nós mesmos, Deus não vai operar de jeito nenhum. Nós não seremos... Quer ver uma coisa? Prega para um desviado. Tudo que você vai falar com o desviado, eu já sei, porque ele está tão cheio de si, tão
cheio da sua sabedoria, que ele não consegue, muitas vezes ele tem dificuldade para receber a palavra, né? E aí, quando esse desviado se encontrar num beco sem saída, vulnerável, é a hora que o coração abre para ouvir a voz de Deus. Coração contrito, né? Pois é, coração contrito e quebrantado, Deus não irá desprezar. Mas voltando aí, qual conselho você daria àquela pessoa que tem vontade, às vezes está até na igreja ou fora, né? Não sei, mas que tem vontade de assumir um relacionamento com Cristo, mas tem medo, né? Tanta coisa que o mundo está oferecendo hoje, tantas filosofias vãs aí, que já são antigas, né? São ideias antigas. Olha, minha resposta vai ser simples, direta, mas é a realidade. Faz o teste. Faz o teste. Dá uma oportunidade para Deus agir na vida, na sua vida, né? E que Ele te surpreende, né? Às vezes a gente vai... Eu já ouvi muito testemunho das pessoas que justamente estavam em dúvida ou que não sabiam o que fazer, chegavam para desesperadas. Ai, Deus, se for para ser, para ser dessa forma, então faz isso. Eu lembro de um testemunho que eu vi da Fabiola alguma coisa, Fabiola Mello. Ela conta que uma mulher estava dirigindo, né, indo para algum lugar, daí ela sentiu o Espírito Santo falar com ela para ela entrar no mercado e plantar bananeira. E ela não entendeu, mas ela fez mesmo assim. Quando ela chega lá e planta bananeira e tá saindo, ela plantou bananeira e tava saindo. Chegou uma moça que trabalhava lá e perguntava: você entrou aqui e plantou bananeira? Né? Aí ela respondeu: sim, eu fiz isso. E daí a mulher começa a chorar, porque ela estava planejando se matar ou uma coisa assim. E ela fez essa oração pro Senhor que ela não iria se matar se alguém entrasse lá e plantasse bananeira. Ou seja, é impossível disso acontecer. Sabe? Então, é simplesmente essa questão de fazer um teste com Deus e deixa pra Ele se surpreender. Porque a gente fica, mas não vai acontecer e não é possível. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus. Ele é um Deus que nos surpreende de maneira extraordinária. A gente só vai viver essas coisas, só vai se surpreender com Deus quando a gente deixa e faz o teste. Deixa Ele fazer, deixa Ele agir, que a gente se surpreende com o que Ele vai fazer. Eu costumo dizer para algumas pessoas, quando eu tenho a oportunidade de estar conversando, né, que às vezes não professam a nossa fé, na maioria das vezes eu encontro com pessoas que estão no alcoolismo, na prostituição, nas drogas e tantas outras coisas. Aí eu pergunto para ele o seguinte: você já tentou a droga? Já. E aí deu certo? Não. Já tentou isso? Aí eu vou falando ali com eles. Não. Então tenta Cristo. Não, experimenta Cristo, né? Experimenta viver com Cristo para que você possa ter ideia do que é. Porque as outras coisas, né, você já viu que não dá certo. Muitas vezes as pessoas estão aí permanecendo no erro, tentando buscar a salvação por si só. Sim. Hoje nós estamos falando aqui sobre a plenitude em Cristo, né, a suficiência de Cristo para a nossa salvação, mas dê uma oportunidade, uma chance para Cristo na sua vida, né? Porque às vezes é o que está faltando para que você... Não é que você vai ter uma vida feliz, né? Na sua plenitude, mas Deus vai te ajudar, se preciso for, sair da situação que muitas vezes a pessoa se encontra e que em tantos outros caminhos já não conseguiu. Experimentar a Cristo é o conselho aí da Letícia Pérez. Inclusive, eu lembro de um vídeo que eu vi muito tempo atrás de uma criança falando que Jesus é um cavaleiro, né? Ele só vai entrar na sua vida e vai fazer a diferença se você deixar. Ele bate a porta, se deixa abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sim. Agora o diabo é cavaleiro? Já mete o pé na porta, né? Cavaleiro do Apocalipse, né? Ai, Deus, mas é isso. Então, Letícia, Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. A juventude hoje está experimentando
uma ferramenta muito grande, que é a informática, né? A propagação das redes sociais. Hoje todo mundo põe nas redes sociais o que pensa, o que acha, o que deve de achar, e muitas vezes nós não temos razão de nada, né, Letícia? Pois é. Não temos, achamos que temos a razão, achamos que que sabemos de alguma coisa, Somos certos. mas quando o dia mal abate a nossa vida, a gente vai ver que nós somos vulneráveis, somos fracos. Sim. Né? Onde está o Michael Jackson com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder? Outras figuras aí do mundo famosos, que a hora que a morte bateu a porta não tiveram para onde correr. Né? Pois é. E eu falava ontem lá na igreja, ou terça, não sei. O velhinho aqui é só Jesus, né? Não é só seu não, seu também. Teoricamente aqui oscila um pouco. Mas ou foi terça ou foi quinta-feira. Acho que foi ontem mesmo, quinta-feira. Nós temos prazo de validade todo, eu só não sei qual é o prazo de validade meu, mas nós temos um prazo de validade. E daí para lá, cada um tem a senha. Eu estou passando a minha, se alguém quiser. Mas, na verdade, aqui uma hora a senha chega. E aí? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso? Nós temos que pensar na nossa salvação, na eternidade. O homem foi feito para viver eternamente. Deus, quando fez o homem, né, já deu para ele de presente a vida eterna. Agora, a questão é onde vamos passar a eternidade. Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos garantir a salvação. Nós estávamos afastados de Deus, né, por causa dos nossos delitos e pecados, mas Deus tanto nos amou que entregou seu Filho Jesus na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados, e hoje, na pessoa de Jesus, né, que venceu a morte na cruz, nós podemos, somente na pessoa dele, ter comunhão com o Pai de novo. Ter comunhão com Deus de novo. Tudo isso foi o próprio Deus quem proporcionou. Tudo isso é o próprio Deus que proporciona para as nossas vidas. Então não adianta você correr para um lado, correr para o outro, né? Inventar uma religião. Podemos até encontrar algumas filosofias interessantes, né? Algumas ideias que afagam a nossa alma. Que faz sentido. Faz muito sentido, até porque nós queremos ouvir coisas boas. Sim. E qual é a resistência do Evangelho? Você falou lá no começo. Sacrifício. Quando você sacrifício. E quando você olha, aqui ela te confronta. E quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém. Você gosta do elogio. A gente gosta do elogio, né? Mas esse confronto de Deus não é para nos matar. É justamente para nos aproximar. Para nos aproximar e mostrar realmente quem somos. Realmente quem somos. É amor de Deus para a nossa vida, Letícia. É amor de Deus para a nossa vida. É amor de Deus para a nossa vida. E ele é muito bom, né? Ele não tinha que fazer nada disso. Ele podia só apagar tudo, vou fazer de novo. E interessante é que se você olhar para dentro de você, eu olhando para dentro de mim, o que moveu o coração de Deus a meu favor? Qual é a obrigação que Deus tem comigo de proporcionar tudo isso? Uhum. Se não for o amor, não tem outra coisa. Não existe outra coisa. E Letícia, o amor de Deus. A acepção do amor de Deus. Deus faz acepção de pessoas. Ou qualquer pessoa pode se entregar a Deus que será bem recebido. Aquele que tem um coração contrito, né? Verdadeiro arrependimento, Deus perdoa e transforma. Sim, mas eu quero saber o seguinte: essa oportunidade de se aproximar de Deus, ela é aberta a todos os homens? Não, vamos analisar o texto de João, 1 João capítulo 3,16. Porque tem um texto da Bíblia, né? E eu cheguei a estudar sobre ele, só que eu não me recordo muito disso, tem que voltar nele, inclusive.
que Deus escolhe os vasos para honra e outros para desonra. Mas são escolhidos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse amor de Deus, que está descrito ali em João 3,16, quando ele diz Deus amou o mundo, é um amor sem acepção. Agora, veja o que o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele deu seu Filho unigênito por quem? Pelo mundo. Sim. Aí vem uma vírgula. Para que todo aquele que nele crê. Ou seja, qual é o entendimento aqui? Que o amor dele é para todos, sem acepção. Mas ele entende que existem pessoas que não vão querer esse amor, que vão rejeitar esse amor. E aí ele fecha o versículo 17, dizendo assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, deixando o calvinismo um pouquinho de lado, para não ter conflito, baseado nesse pensamento, talvez seja uma linha dispensacionalista, né? Não sei se podemos falar assim, não há acepção nesse sentido. Mas muitas vezes é o homem quem escolhe estar longe de Deus. Eu entendo que há pessoas que você vai pregar a vida inteira para ela e ela não vai querer. Agora, Deus a fez assim, por que é assim? A Bíblia vai falar que o nosso espírito veio de onde? De Deus. Sim. O nosso espírito veio de Deus, né? O homem, quando morreu, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. Sim. Então, como é que pode haver uma rejeição? Pecado. Que corrompeu a natureza. Exatamente, é o pecado. Então o pecado nos afasta de Deus. Mas é isso. Salvação. Há salvação em todos os lugares, ou em alguns lugares, ou a salvação é só em Cristo? Só em Cristo, com certeza. Ele mesmo fala, então não há nem como questionar. Se só podemos chegar ao Pai através dele, não há nenhum outro lugar que a gente possa encontrar salvação. Amém. Estamos chegando aqui a quase 1 hora. Já? Sério? 58 minutos, 34 segundos. Tá certo. Queridos, nós tratamos aqui um pouquinho um bate-papo, né? Não no intuito de fazer teologia no sentido, mas trocar experiências daquilo que Cristo fez em nossa vida. Você não sabe, Letícia, mas eu conheci o Senhor Jesus por volta dos 6 anos de idade. Um crente foi trabalhar na minha casa e eu vivia num contexto de muita violência, né? Não posso entrar muito em detalhe, porque às vezes algum parente pode ver, né? E falar, o que é isso e tal. Mas cada um tem as suas verdades e as suas realidades. Às vezes a minha verdade, ela pode ser diferente da verdade do meu irmão que viveu sobre o mesmo teto que eu, mas cada um tem as suas verdades e são verdades. Ainda que sejam pessoais, mas são verdades, entendeu? Eu posso discordar do outro e não enxergava tudo isso, não é bem assim, mas a verdade dele é aquela ali, entendeu? Então, eu estava num contexto muito difícil da minha vida, quando conheci Jesus aos 6 anos de idade, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando fomos trabalhar numa cidade dessas aí, que a gente trabalhou, eu tenho que tomar cuidado. Nós deparamos com crianças de 7, 8 anos, 9 anos, vítima de pedofilia, vivendo muita violência, muita situação difícil dentro do lar, né? E eu tinha um questionamento na minha adolescência: por que eu sofria tanto? Por que eu passei por tantas essas situações? Quando eu cheguei lá naquela cidade, vendo aquelas crianças naquele contexto um pouco até pior do que o meu, eu falei, rapaz, Deus estava me capacitando para esse dia. A bondade de Deus é tão grande que às vezes Ele pega a nossa linha de sofrimento, as dificuldades, os nossos traumas, e ainda nos usa dentro daquilo ali. E aquilo dá para nós uma bagagem, porque você começa a ver o outro com compaixão. Por que Jesus olhou para a multidão lá no capítulo 9, 36 com compaixão? Porque Ele sabia que aquele povo estava
desgarrado de um lado para o outro, sem pastor. Ele sabe o que aquele povo sentiu. E quando eu chego naquela cidade lá, que eu deparo com aquelas crianças, naquele contexto, eu senti aquela dor de quando eu era criança. Parece que eu estava vivendo aquilo, e quando eu olhei para aquelas crianças ali, eu tive um olhar de compaixão e pude, de alguma forma, fazer alguma coisa juntamente com a minha esposa, né, que tem um ministério muito grande no infantil, e o trabalho foi realizado ali muito bem, e hoje essas crianças cresceram, né, alguns já são casados, e estão trabalhando no reino de Deus, dando continuidade naquilo que aprendeu, fazendo discípulos, né. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele morreu quando chegou a data de validade dele. Mas as cartas deles nos impulsionam a trabalhar até hoje, a confiar em Cristo, a confiar na plenitude de Cristo, Cristo como nosso Salvador, a valorizar a sã doutrina, a santificação, né, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Né? Nos ajuda, ele lá na sepultura dele, ele ainda, de alguma forma, nos influencia. E a igreja não parou porque ele morreu. A igreja não vai parar quando a nossa data de validade chegar. Se Jesus não... Quando ele morre, a igreja aí aumenta mais ainda. Então, por quê? Porque pessoas vão e vêm nessa terra, mas o nosso Deus continua vivo. Né? Um Deus que ama a sua vida, que ama cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui, e que possa você acreditar, querido. O único caminho que nos leva ao céu é Cristo. Não precisa fazer sacrifícios loucos, fazer loucura para tentar ajudar a Deus de alguma forma. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa de um coração contrito, quebrantado, de alguém que adore em espírito e em verdade, porque Ele, na pessoa de Jesus, já nos garantiu a salvação. Tá bom? Deus, e o que o senhor está falando? Que o senhor passou, te capacitou para aquele momento. Isso é uma verdade na vida de todo mundo, todo crente, toda pessoa que se converte. Eu acredito nisso. Acredito. Que todo sofrimento que a gente passa é para nós ajudarmos pessoas que vão passar ou que estão passando por situações semelhantes de gente no futuro. Deus vai trabalhando para nos dar propriedade para falar daquele assunto. Porque às vezes a gente vai conversar com a pessoa e ela não te dá credibilidade porque você não me entende. Você não sabe pelo que eu passei. Mas aí Deus já te deu todo aquele testemunho, te deu toda aquela bagagem. Eu entendo exatamente o que você está passando. Pois é. E é muito interessante quando você fala com conhecimento de causa. Né? Isso tem um peso maior. Tem um peso maior. E uma coisa interessante é essa questão da comunhão, né? Entre a igreja, entre pessoas. Como é que Deus usa pessoas? Você sabe que nós somos diferentes. Né? Uma casa, o pastor Moura sempre falava que uma casa com 10 irmãos vão ser 10 cabeças diferentes. Alguns vão ter um entrosamento melhor, ter alguma semelhança, mas não são iguais, não adianta. Não consegue ser igual. Então, e Deus coloca um monte de gente lá na igreja, dentro da casa dele lá, tudo diferente, trata com todo mundo, porque você sabe que as adversidades dentro da igreja também acaba sendo um tratamento. Deus moldando o caráter, Deus trabalhando, e Ele usa essas pessoas, né? Ele usa, o apóstolo Paulo mesmo, quando nós estudamos a igreja emergente, ele teve uma desavençazinha com Barnabé. Então, veja bem, porque as pessoas são as diferenças, mas quando nós começamos a entrar na palavra, entendendo a plenitude de Cristo, né, o amor, a presença do Espírito Santo, ele começa a fazer com que essas pessoas que são tão diferentes tenham um bem comum, que é Cristo Jesus. Ele falou isso na oração dele, inclusive, lá em João 17. Aqui, ó. João 17, 21 ao 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste.
Então, Cristo é o centro de tudo. Sim. Né? Cristo é o centro de tudo. Considerações finais, Letícia. A 1h06. 1h06. Bom, considerações finais que eu posso falar. Jesus chama. mas é isso, tudo que a gente aprendeu hoje, Jesus é o suficiente. Jesus é o que nos basta. Né? Tudo que passamos na vida, tudo que enfrentamos na vida, quando nós temos Jesus, acaba ficando mais fácil. Né? Porque as situações que às vezes a gente vai passar, a gente não vai entender o que está acontecendo. Verdade. Mas tendo Jesus, a gente sabe o quê? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente tem Jesus, a gente vai saber dessa verdade. Então a gente vai conseguir descansar nele. Mesmo chorando, sofrendo, doendo, ele vai estar lá, vai consolar, ele vai te guardar, ele vai te fortalecer no momento da vulnerabilidade, para que a gente consiga passar adorando ele, glorificando ele, para que depois a gente veja a alegria pela manhã. Então, se a gente não consegue ter essa suficiência em Cristo, nada mais vai preencher. Nada mais preenche, é verdade. E uma coisa que nós precisamos, e que eu aconselho você que está vendo esse vídeo, hoje, assim como na época da igreja em Colossos, existem várias filosofias que são segmentos até lá de trás. Tá? Pensamentos que estão, a cada geração, eles são fortalecidos, né? Colocando o homem cada vez mais distante. Mas você quer conhecer a Deus? Sagradas Escrituras, elas revelam quem é Deus. A gente costuma dizer que a Bíblia, ela é um livro que você lê e o autor está presente, né? Então você vai ler e Deus vai falar com você. Tá bom? Querido, que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer, Letícia. Obrigado por ter aceitado esse desafio. Vamos marcar outros dias, trazer de repente, quem sabe, mais alguém também, para a gente bater um papo, né? E aí vai quebrando o gelo. Tá certo? Eu fiz isso, mas também. Não, mas a gente vai. Não se preocupa não. Mas você vê que é mais tranquilo, nem precisa ficar olhando para a câmera, tranquilo. Mas talvez, aliás, espero que de alguma forma você possa ser alimentado, né, com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. E se você puder, se inscreva em nosso canal, dê um like lá, ajuda a gente aí, compartilha, tá bom? A intenção aqui não é mostrar conhecimento e entendimento, mas trocar ideias com as experiências que nós temos na presença de Deus, também através da sua santa palavra, tá? Que é o mais importante. Não é só a experiência pessoal, mas é aquilo que a palavra de Deus nos proporciona. Letícia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o desafio, tá bom? Transmito um abraço ao pastor Osíris, a toda a igreja. E vamos ver se a gente consegue marcar mais pra frente aí também. Mais bate-papo. Tamo junto, com certeza. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Queridos, a doce paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém. Glória a Deus.